você resolver subir a ladeira do Ferrão, um grande declive, você vai olhar para a esquerda e vai ver um casarão nobre, suntuoso, lindo, que foi construído entre o século XVII e XVIII, o Solar Ferrão, que hoje abriga uma memória muito grande de arte e você vai conhecer. Já já termina a reforma e a gente vai caminhar bem por aí, viu? A ladeira do Ferrão tem esse nome por causa da família que morava aqui no Centro Cultural Solar Ferrão, a família Ferrão. E quem vai falar melhor sobre esse assunto, os casarios que ainda estão aqui desde o século XVIII, é o professor historiador Rafael Dantas. Rafa, conta um pouco mais sobre a história dessa ladeira do Ferrão. Prazer estar novamente com você, Sami, conversando sobre esse centro histórico da cidade do Salvador. Então, quando lembramos do centro histórico, dessa região mais antiga da cidade, imediatamente vem em nossa mente também uma característica presente nesse espaço, que são as ladeiras. Salvador nasce, pelo menos nessa primeira cumeada, em um lugar elevado, e esse acesso para a região elevada era feito por ladeiras, né? Ladeiras que tinham nome, que tinham ligação com o espaço em que elas estavam inseridas. Então tinham denotação religiosa, dos largos, dos sobrados. Há exemplo dessa ladeira ao lado do antigo Solar Ferrão, como você falou no início, que pertencia ao Pedro Ferrão. Então, por termos um prédio, um casario do século XVII e XVIII, com algumas influências nos períodos seguintes, chamado Solar Ferrão, a ladeira acaba recebendo também esse nome. Então, além de uma referência do personagem, mas também uma referência urbana pelo sobrado em contato com o Centro Histórico de Salvador. Então, os nomes mais particulares, ou então nomes com a conotação mais popular, acabam prevalecendo, como o caso da Ladeira do Ferrão, que está conectada, é interessante a gente falar isso. A cidade foi planejada seguindo a ótica das construções das cidades europeias do século XVI. Isso acabou vigorando com o passar do tempo e mais ou menos nessa região a gente percebe esse traçado ainda com os quadrantes bem definidos. As ladeiras, de uma forma ou de outra, a gente pode perceber isso, estão conectadas com a primeira cumeada do século XVI e XVII, a primeira zona de ocupação na cidade e a segunda zona de ocupação a partir especialmente do século XVIII. Então percebe que tem um link de conectividade com a outra região, mas são momentos distintos da ocupação da cidade de Salvador. Primeiro, século XVI e XVII nessa região, e depois da ocupação holandesa, uma outra ocupação no espaço da cidade de Salvador, que vai começar a ter uma maior ocupação populacional a partir do século XVIII e XIX. Mais uma vez, já falamos isso inclusive em outros programas do Bem Por Aí, a importância das igrejas como referenciais urbanos em todo esse processo também. Como o Rafa falou sobre a invasão holandesa, foi bastante importante, inclusive, para a construção da cidade e a expansão da cidade de Salvador. Porque muita gente não sabe, inclusive, que são cumeadas, né, Rafa? Que são aquelas linhas que ficam abaixo, da montanha, né? Essas áreas mais elevadas aqui na cidade do Salvador, que foram escolhidas para a ocupação em um momento inicial, por uma questão estratégica, seguindo a ordem das cidades daquele período. Em um primeiro momento, nessa cumeada ligada para o mar, nessa área mais elevada da região da Baía de Todos os Santos. Em um segundo momento, como você falou, depois da invasão holandesa, outras áreas também começam a sentir esse interesse de ocupação também. Os holandeses, de uma forma ou de outra, ajudaram, interferiram no processo de modificação da região do Dique do Tororó. E essa área da outra cumeada, nessas regiões mais a leste, também marcaram presença na ocupação da cidade de Salvador. Tales de Azevedo, importante pesquisador, historiador, antropólogo, vai fazer essa descrição mais completa no povoamento da cidade de Salvador, destrinchando como foi essa ocupação da cidade. E é interessante porque nessa ocupação, tanto as cumeadas como as ladeiras e as ruas marcam presença constantemente. Ladeiras e ruas com os nomes relacionados a esses personagens, Inclusive você passou agora pela Rua do Maciel do Bar, de baixo, Ladeira do Ferrão, entre outras ladeiras, os largos e tal, são nada mais nada menos do que formas de entender e vivenciar esses espaços urbanos de acordo com os habitantes, com esses espaços que já existiam ou os referenciais da cidade naquela época, como sobrados, igrejas, entre outros. Fala muito bem disso é Luiz Eduardo Doria, no livro dele maravilhoso sobre as ruas de Salvador. Que sempre utilizamos e colocamos como referência aqui em todos os programas e as lives que foram feitas do Bem Por Aí. Bom, tá bem explicado sobre a ladeira e você vê que é bem movimentada, Então o que a gente vai fazer agora? Subir a ladeira e continuar o programa para você.
O Centro Cultural Solar Ferrão é um espaço de cultura, arte, memória. É um dos espaços mais importantes aqui do Centro Histórico. Muita gente que visita aqui ainda não conheceu, viu? Mas é um espaço lindíssimo, é difícil não notar. Quem vai falar com a gente aqui agora é a coordenadora do Solar Ferrão, Fátima Soledade. Tudo bom, Fátima? Tudo bem. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância histórica do Memorial do Ferrão aqui, que inclusive está em reforma, né? Isso. Falasse um pouquinho sobre a história dele. Então, Sami, o Centro Cultural Solar Ferrão, mas mais precisamente o Solar Ferrão, realmente deve ser considerado uma referência não só aqui para o Centro Histórico de Salvador, mas também como para a própria memória da cidade de Salvador, certo? Sua localização e os usos, né, que ele teve ao longo desses quase 330 anos de existência. Eu tinha falado anteriormente para você, ele possui 2 portadas e essas portadas exatamente sugerem esses mais de 300 anos de vida. E ele tem um valor não só histórico, também como arquitetônico, né, porque expressa aqui, está claramente expressa a arquitetura luso-brasileira, né, do período colonial. E ao longo desses mais de 300 anos, ele foi aqui, foi habitado pelos jesuítas, né? A Companhia de Jesus instalou o seminário com a invocação o seminário de Nossa Senhora da Conceição, que era a invocação do oratório que existia aí. Também foi Teatro Ferrão. E a família, né, que viveu aqui, inclusive, né? Exatamente, ele foi residência de várias famílias e uma delas, que deu inclusive o nome ao solar, sim, foi o Pedro Gomes Ferrão Castelo Branco, né? Então, a gente tem lá na frente a outra portaria, na outra portada, a gente tem um brasão da família Ferrão. E aqui a gente tem uma que sugere também que tenham sido, pela inscrição, da forma que sim, existe a inscrição, louvado seja o Santíssimo Sacramento, isso sugere que seja do período em que os jesuítas, né, habitaram aqui o solar, que foi no século XVIII, se não me engano, entre 1756 e 1757. Estava conversando um pouquinho antes aqui e ela falou da diferença, eu achei uma curiosidade, né, que se levanta, que foi inclusive estudo dela, né, sobre a diferença de tempo que foi construídas as portadas, né, assim que chama? Isso, uma é datada de 1691, a mais antiga, o que sugere que já são 330 sim, anos, e a outra é 1701, a mais nova, digamos assim, né? Então isso sugere que ele seja a fusão de 2 casas, na verdade, né, que foram construídas em épocas diferentes, e que sejam exatamente 2 imóveis que foram fundidos. E que visita, não só para visitantes, né, turistas, mas para o próprio baiano, o soteropolitano aprender a conhecer a sua história, sua memória, que é muito importante. Mas quem chegar aqui, o que pode encontrar? Bom, no Centro Cultural Solar Ferrão hoje, a gente tem o Museu Abelardo Rodrigues, que é um museu de arte sacra, único museu nessa modalidade de arte sacra do Estado, e nós temos mais 4 coleções que estão em exposição, que estariam em exposição, que é a exposição de instrumentos musicais tradicionais da professora Emília Biancardi. A gente tem a coleção de arte africana, Cláudio Macella, a gente tem uma coleção de arte popular, e também em comodato, né, já numa outra modalidade, a gente tem a coleção de Walter Smetak, de instrumentos musicais do Walter Smetak. Grande músico suíço, né, que também muito conhecido. Muito conhecido, que pertenceu aqui à Orquestra Sinfônica, ao Teatro Castro Alves, né? Pois é. Muito bom. E ele é tombado, né, pelo patrimônio. Isso, o casarão é tombado desde 1938. Está inscrito no livro de Belas Artes do IFAM, que na época não se chamava IFAM, mas Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? E ele é tombado individualmente, né?
Então, além de estar dentro desse conjunto, que é todo ele tombado, ele tem um tombamento individual, sim. Agora, uma curiosidade, e nesse período de pandemia, tem visita, muitos museus, muitos memoriais adotaram, né, em torno do Brasil, aqui no estado também, inclusive, o Museu Costa Pinto, todos ali, muitos do Corredor Vitória adotaram essa visita. Vocês têm um site, quem quiser tirar curiosidade ou ler até mesmo a história sobre o Solar Ferrão. Bom, a gente tem um blog, nós temos um blog, né? E a gente está sempre alimentando as nossas páginas, no Facebook, no Instagram, entendeu? E com certeza vem surpresa boa por aí. A gente vai botar aqui o site para você, o Instagram inclusive, e qualquer coisa pode vir procurar Fátima aqui, que ela vai resolver a sua visita. Toda certeza, vocês vão gostar muito. Estão todos convidados para em breve visitarem o Centro Cultural Solar Ferrão. Então é isso, você conheça a sua cidade, conheça a sua cultura, a sua história, que é muito importante. Venha comigo caminhar bem por aí.